É isso aí, galera. E nós estamos começando mais um podcast Brasília, um oferecimento do grupo BR Brasil, Comunicação e Multimídia, Rádio BR Brasil e Mais Brasília. E todos vocês aí do Em Direita Bandeirante, vem com a gente, porque hoje nós estamos com um convidado aqui mais que especial. Um cara, posso chamar de cara? Lógico, pô. Pô, aqui é podcast, hein? É uma pessoa que conquistou aí a juventude aí, principalmente aqueles que têm apreço por uma carreira dentro do militarismo, por uma carreira na segurança pública. Nós estamos aqui com o Coronel Vasconcelos, né, com muita alegria recebendo aqui o nosso coronel, que esteve à frente do Comando Geral da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Não é isso, coronel? É isso aí. Boa tarde a todos. Eu queria saudar aí todos os ouvintes da Rádio BR Brasília, pessoal do podcast Brasília, Valtinho, né? Obrigado pelo convite. Para a gente é sempre muito bom e uma honra ser convidado para falar um pouco da gente, da nossa história e, sobretudo, de segurança pública e dos problemas que a nossa cidade tem e o desafio que a gente precisa enfrentar, né? Pois é. Deixa eu falar, pessoal. O Coronel Vasconcelos, ele trouxe um tom diferente, né, quando esteve à frente do comando e chamou muita atenção a sua atuação, principalmente entre os jovens. Eu não sei se porque a Polícia Militar está também numa fase de seleção de novos policiais militares, mas o fato é, o senhor deu muito ibope aí, né, no Instagram e tal, foi muito like. E qual é a sua origem? Você, quando era jovem, o que você escolheu profissionalmente? Você já pensou em segurança pública? Já pensou em polícia militar? Como é que foi? Vamos começar do início. Seus pais, quando vieram para Brasília, ou se já eram daqui? Como é que foi aí essa origem do coronel? Vamos lá, eu vou tentar dividir em duas partes importantes. Primeiro, essa questão da comunicação. Quando eu assumi o comando da PM, a gente entendeu que era muito importante investir na comunicação como uma ferramenta de aproximação da instituição com a sociedade. Então, a gente manteve uma pegada muito institucional na página da PMDF, que é lá tocada pelo CCS, num trabalho brilhante que é feito por toda aquela equipe maravilhosa lá. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dar a minha cara pessoal na comunicação do comando. Tanto é que o Instagram, as páginas sociais do comando, elas foram administradas por mim. Então, eu que fazia os posts, e teve muito a minha cara. Então, eu acho que é muito importante essa comunicação, porque é uma ferramenta, primeiro, de mostrar o que a instituição, o que o comando vinha fazendo e que vem fazendo, e também como uma forma de comunicar para as pessoas que não têm, né, esse acesso muito fácil à informação, até pela maneira institucional da página da PM comunicar, de ser algo um pouco menos formal, mais informal e que foi dando essa cara. Agora, voltando, quem é o Vasconcelos? Né? O Vasconcelos, na verdade, é o Márcio, um cidadão que nasceu no Rio de Janeiro. Eu, apesar de carioca, eu vim para Brasília como criança de cola em 73, eu nasci em 73. Meus pais são nordestinos, minha mãe é de Pernambuco, meu pai cearense, se conheceram, casaram na época da faculdade. Meu irmão nasceu lá, eu tenho um irmão 4 anos mais velho do que eu. Meu irmão nasceu no Ceará e aí minha família foi para o Rio de Janeiro para fazer um pit stop, vamos colocar assim, para tentar a vida aqui em Brasília. Então, época de concurso, a cidade crescendo, né, várias oportunidades. Meus pais vieram, só que minha mãe estava estudando e minha avó, que era separada do meu avô, morava no Rio de Janeiro. Então, eles pararam lá, eu acabei nascendo no Rio de Janeiro. E aí minha mãe e meu pai precisavam vir para cá para fazer as provas do concurso, né? Meu pai queria fazer um concurso na época, eu não lembro qual era exatamente o órgão, mas minha mãe veio para a antiga Fundação Hospitalar, que hoje é a Secretaria de Saúde, Sim. e foi onde ela passou e criou os filhos dessa forma. E aí ela me deixou com uns amigos lá, que ela encontrou. Eu e meu irmão ficamos lá durante o período até ela ter condições de voltar lá no Rio de Janeiro, resgatar a gente para vir para cá. Então, nós somos praticamente frutos do início de Brasília. Brasília começou em 60, eu cheguei aqui em 73, meus pais vieram e construíram a vida inteira aqui. Eu sou um filho da cidade, apesar de ser carioca, vim para cá com 8, 7 meses de idade e construí minha carreira aqui. Como eu falei, sou filho de nordestinos,
Tenho uma irmã que nasceu aqui em Brasília. Meu irmão hoje é servidor da Justiça, né, do Judiciário. Minha irmã é servidora da educação na área privada. E eu, aquele jovem, estudei praticamente... Meu pai faleceu quando eu era muito jovem, né? Quando eu tinha 9 anos, em 83. Meu pai estava construindo, começando a ter sucesso na vida. Minha mãe já era concursada da antiga Fundação Hospitalar, como eu falei, da Secretaria de Saúde. E aí meu pai, para aproveitar o hobby que ele tinha, que era andar de moto, então ele comprou uma moto. Naquela época, em 1980, se eu não me engano, a moto era uma CB 450, que era a moto motão da época. Mas para poder aproveitar, ele ia fazer compra de carne nessas cidades que circundavam Brasília, Pedregal, Valparaíso, para curtir, né? E num retorno desses, ele infelizmente foi vítima de um acidente, um cara bêbado, quando estava aquela obra do que hoje é o viaduto que passa no final do eixão ali, que passa embaixo da L4, que vai para a IPGU ali para o Guarapo Zoológico, né? Aquilo estava em construção e o cara na contramão pegou ele de frente. Meu pai foi vitimado, vítima fatal, e minha mãe acabou criando 3 filhos sozinho. E aí tinha quantos anos quando seu pai? Eu tinha 9 anos. Minha irmã tinha 7 para 8 e meu irmão tinha 13, né? Mais ou menos uma escadinha. A gente tinha uma vida normal, de classe média ali. Onde, morava na 415 Norte, no final da Asa Norte. Estudava todo mundo em colégio particular, ali no não vou fazer merchan não, mas era o Madre Carmen Salles, uma escola que tem ali na Asa Norte. E aí, com a morte do meu pai, minha mãe ficou num dilema, né? Porque o padrão de vida, lógico, que cai, e ela lembra que a gente, criança, chamou a gente e falou assim: olha, eu não tenho condições de manter vocês lá, eu vou ter que colocar vocês na escola pública. E nós fomos para a escola pública, estudamos. Eu estudei ali na 108 Norte, depois minha mãe morava em apartamento funcional, que era na 114, 415, depois 114, depois a gente mudou para 109, que era um apartamento funcional da HFA. Minha mãe era servidora da HFA também, o Hospital das Forças Armadas. E ali eu passei praticamente minha segunda infância, adolescência inteira. Ali estudei na Escola Parque 308, na Escola Classe 108 Sul, e aí fui para o ensino médio no setor leste. Centro Educacional Setor Leste. Uma excelente escola pública, no passado ainda era muito melhor do que eu entendo do que é hoje, né? Fiz ali 7º, 8º, 1º, 2º ano do ensino médio. No 3º ano, eu acabei indo para uma escola particular porque eu tive uns problemas envolvendo um professor. Ele falou que ia me reprovar, eu fiquei com medo, e acabei indo para lá e me formei no ensino médio lá. Quando eu me formei, eu tinha uma visão mais ou menos do que eu queria. Eu queria fazer medicina. Medicina? O Coronel Vasconcelos, o Márcio. Alguma vez pensou em ser policial militar? Não. Ou assumiu o cargo que o senhor comigo? Não. Então, quando eu queria fazer medicina, não servir as Forças Armadas, servir no período básico a Força Aérea. Fiz toda a parte de instrução básica e tal na Força Aérea. Fiquei 3 meses lá na Força Aérea na base, servi na base. Mas com 3 meses eu jurei a bandeira, fui dispensado. Então, com 16, eu terminei o ensino médio novo, com 16 anos, aí eu fui tentar fazer vestibular para medicina. Tentei aqui em Brasília por 2 ocasiões, tentei fora, tentei em Fortaleza por 2 ocasiões, não passei e acabei indo para a educação física, uma área de saúde que eu também gostava. Passei na UNB em 91, e aí meu irmão, que já era acadêmico de educação física na UNB, com 4 semestres na minha frente, em 91 foi a primeira vez que ele comentou comigo. O culpado é meu irmão, o Marcão, se estiver vendo a gente aí. Ele falou assim: olha, cara, tem um concurso para oficial da Polícia Militar que está aberto, faz que eu acho que você tem um perfil. E naquele ano eu falei: não, cara, não quero. Era 91 para entrar em 92, então eu era para ser uma turma atrás do que eu sou, né, se eu tivesse ouvido meu irmão. Falei: não, e aí fiz o 1º, o 2º semestre. Em 92, eu estava no 2º semestre, ele veio novamente e falou: cara, abriu novamente o concurso da PM, faz lá. Só que aí, diferente do ano anterior, nesse ano eu vi uma propaganda na televisão que a Polícia Militar, acho que pagou, veicular: venha ser oficial da Polícia Militar, nego descendo de rapel, atirando. O exército muito similar, mas assim, da Polícia Militar. Faz também essa... E aí eu falei: cara, eu vou lá fazer essa inscrição. Eu ainda estava com o objetivo de tentar fazer medicina, então eu ainda passei um período estudando. Então, em termos de preparo, eu achava que estava bem preparado e fui fazer o concurso. Fiz o concurso em 92, fui bem aprovado, e aí fiquei naquele dilema, né? Vou, não vou? Minha mãe
quase infartou, meu filho vai ser policial, né? Não queria muito. Mas entrei, achava que não tinha vocação no início, não era algo que eu tinha como foco, que eu sonhava, eu vou ser policial. Só que é engraçado, né? A gente acha que escolhe a profissão, mas eu acho que a profissão escolhe a gente. Então, logo nos primeiros meses ali, eu tive um pouco de dificuldade, me envolvi num fato com os cadetes mais antigos do terceiro ano, que foram muito significativos na minha carreira, porque a partir dali, com esse fato específico, eu tive problema com uma série de outros cadetes, besteira, coisa de academia, só que o fato, quando foi apurado, resultou na punição dos caras mais antigos, em vez de me punir. Uhum. Né? Uns trotes, aquelas coisas de garoto e tal. E aí você imagina, um cadete do primeiro ano, recém-ingresso, que se mete num fato que pune... E que deixou todo mundo acima. 5 lá integrantes foram punidos lá e tal. E aí, cara, eu passei um ano comendo o pão que o diabo amassou. Mas isso, de certa forma, foi bom para mim, porque eu amadureci dentro da instituição, amadureci. E eu falo amadurecer, e eu amadureci junto com a turma, com a polícia. Por quê? Porque eu sou da 4ª turma da Academia de Polícia Militar. Nossa academia é uma academia nova, né, comparada com academias que são, né, instituições que têm 200, 300 anos aí. A nossa polícia tem 189 anos. E você vai dizer assim, como que tem 189 anos se Brasília tem 62, né? Porque nós somos oriundos do Distrito Federal. Distrito Federal... Aquele que veio com 1809, nossa polícia de 1809, veio com a origem do Corpo de Quadrilheiros, da Guarda Real de Polícia, que acompanhou a vinda de Dom João VI, a família real, quando fugiu de Portugal, lá das tropas napoleônicas que estavam para invadir Portugal. Eles vieram para o Brasil, e aí a origem da Polícia Militar do Distrito Federal, que era no Rio de Janeiro e tal, quando a capital foi transferida em 60 para cá, a gente guardou a mesma origem histórica, a mesma origem da Guarda Real. A instituição da Polícia Militar do Distrito Federal, ela retoma lá a época do Império. Exatamente, com a vinda da família real para o Brasil e a transferência da capital da República com o sonho de Juscelino em 1960 para cá. Mas retomando, eu tive esses problemas inicialmente e aí isso fez ir me fortalecendo e a gente fala que é laranjeira. Você sabe o que é laranjeira em quartel ou não? Não. Laranjeira é quando o cara passa a morar no quartel. Então eu laranjei, né? Eu morei, eu saí de casa, acabei morando no quartel durante praticamente meu primeiro e parte do segundo ano inteiro. E isso foi me fortalecendo, foi me dando mais maturidade. E a nossa turma tem uma característica muito sui generis. A nossa turma, ela foi a primeira turma na Polícia Militar, e eu acho que a única, que teve origem para a formação do que é o grupo que se formou, aqueles cadetes em 93. Nós fomos originários de 2 concursos diferentes. Um concurso que foi o concurso que eu participei, que selecionou pessoas do mundo civil, que foi um instituto que foi contratado para fazer a prova e nós passamos e ali. E logo depois teve um concurso interno que selecionou praças que já eram policiais militares. Então juntou uma turma de 60 com uma turma de 60, uma turma de 120, e a gente juntou ali. E isso foi legal para a gente, porque a gente ganhou um apelido, acho que o pessoal que estiver me acompanhando aí, que é da polícia, um apelido que no início teve uma característica para ser meio pejorativo, que chamou Sindicatão. E a gente acabou absorvendo esse apelido e virou uma marca registrada nossa. E por que Sindicatão? Como a gente tinha 60 pessoas que vieram do mundo civil, que no máximo ali eram filhos de militares, mas que nunca tinham sido militares, a gente tinha 60 caras também que já eram militares. E tinha, por exemplo, o 2º sargento, que era o Silva Machado, que era o mais antigo. A gente tinha cabo, a gente tinha soldado. E esses caras já tinham uma experiência na corporação. Então, quando você juntou 60 meninão, novinho, 19 anos, 18 anos, com 60 caras que já não eram mais garotos, que tinham 20, 22, 25 anos, 26, quase 30 anos, você juntou uma turma inexperiente com uma turma experiente. E aí, cara, aquele ambiente acadêmico, a gente era meio que, vamos colocar como uma gênese da academia. A gente estava na 4ª turma. Uma turma só já tinha se formado, que era a primeira turma, as outras 6 estavam ali na formação. E a academia estava aprendendo a ser academia. Hoje não, hoje a gente tem uma academia que tem 30 anos aí, está consolidada, a gente tem mais de 25 turmas que tem uma em formação, que é a 25ª, já que estão em formação, 23 turmas formadas, né? 24, porque tem 2 só na academia,
23, 24, 25, 23 turmas formadas. Hoje a gente está consolidado. Mas naquela época, não. A gente estava aprendendo a ser polícia e a academia estava aprendendo a formar policiais. Então, a gente foi cobaia ali com essas pessoas, com a gênese da Academia de Polícia Militar. E isso foi dando para a gente, junto com a nossa turma, um misto ali de pessoas despreparadas, que éramos nós, do mundo civil, garotos, com pessoas mais preparadas. E isso trouxe para as duas turmas que estavam como curso líder, terceiro ano e segundo ano, as turmas que entraram em 92 e 91 antes de nós, trouxe um certo desconforto, porque, pô, esses caras tudo já conhecem. Então, toda vez que tinha alguma coisa que era questionado, os caras falavam assim, pô, esses caras parecem um sindicato, bicho. E aí o sindicato virou o sindicato, que era um sindicato grandão, um sindicatão, apelido da turma, e a gente virou o sindicatão, que hoje foi incorporado ao nome da nossa quarta turma, turma Benjamin Constant. Meus amigos da turma Benjamin Constant que estiverem vendo e ouvindo a gente aí. E foi isso, eu entrei, na verdade... Mas então não tem nada a ver com revolução? Não tem nada a ver. É porque era um mas grupo... a questão da experiência com a... Era um grupo mais experiente que, de certa forma, como conhecia a formação, qualquer coisa que era questionada e tal, os caras, pô, esses caras questionam... Mas a gente levou muito bem. É uma turma que tem um respeito muito grande dentro da polícia, né? Quarta turma. Hoje nós somos... Eu acho que nós temos 33 ainda coronéis da nossa turma na ativa. A gente tem 54 coronéis na polícia, 33, então a maioria ainda são da turma Benjamin Constant. Lógico que a gente está num processo de daqui a pouco ir para a reserva. Nós vamos completar 30 anos ano que vem, nossa turma, em fevereiro de 2023. Nós fechamos o ciclo de 30 anos e aí ficarão na PM aqueles que ainda vão ser pegos pela compulsória, né? Aqueles que quiserem ir embora já vão poder ir. É só pedir o requerimento. E aqueles que são coronéis, existe uma regra, um regramento de... A compulsória pega a gente nos 6 anos no último posto. Então, a gente pode ficar algum tempo ainda, até completar o 6º ano, e a partir do 6º ano, você ser compulsado para ir para a reserva remunerada na PM. Não tem mais conversa. Mas vamos lá. O senhor acha que... Porque o senhor senhor não, Valtinho. Aqui eu vou me policiar aqui. Mas vamos lá. Você trouxe uma característica que eu tenho alguns colegas que são policiais militares, que é de aproximação com a tropa, né? Essa questão da popularidade. Pô, você estava no evento, todo mundo vinha tirar foto, né, e tal. Você sempre tratou todo mundo muito bem. E você acha que essa questão da sua turma, que você estava lá com pessoas mais antigas, né, e influenciou nessa sua postura como comandante-geral? Eu acho que sim. Os policiais, eles falam muito de, pô, o cara não tinha aquele protocolo, não tinha aquela... Não é que você deixava deixava a questão da hierarquia e disciplina, mas você não destratava, né? Que o praça, ele sempre tem aquele receio, tem aquela dificuldade de aproximar de um oficial. Você acha que a sua origem ajudou nisso? Eu acho que tem tudo, um misto. Eu acho que primeiro, para quem me conhece, desde que eu sou aspirante, desde que eu sou cadete, é o meu jeito. Eu sou o meu jeitão. Eu sou esse cara alegre, eu sou um cara comunicativo, eu gosto. Eu acho que uma das coisas que fazem a gente, na nossa vida, ter muito aprendizado é a relação interpessoal. É através das relações interpessoais que você conhece novas pessoas, e o conhecimento de novas pessoas agrega muito para a gente. Lógico que você tem um conhecimento formal, que é aquele que você aprende nos livros, que é aquele que você aprende... Mas, pô, as pessoas... A gente vive num mundo, numa sociedade que é uma sociedade que, por natureza, a gente precisa estar convivendo com outras pessoas. E segundo é o seguinte, como eu sofri muito no primeiro ano, né, como cadete, com aquela questão de ter, né, participado, eu fiz um pacto ali, eu lembro bem, eu falei, cara, eu vou, a partir daqui, identificar aquilo que eu não gostei que fizeram comigo e vou tentar não fazer com ninguém. E assim foi, né? Eu acho que se você perguntar para os oficiais mais modernos do que eu e que conviveram comigo na academia, você vai ver que, pô, eu não fui um cara nunca de pegar no pé de ninguém. Não é que eu não seja militar, não é isso. Eu sempre cumpri e cumprirei os regulamentos, o regramento. Mas eu acho que a gente pode fazer isso de uma maneira mais tranquila, mais justa, né? Até o nosso regulamento diz lá, tratar o subordinado com urbanidade e camaradagem, né? Então você pode e deve ser, sim, amigo de todo mundo. A nossa instituição é uma instituição gigante.
a gente precisa, para estar fortalecido, a gente precisa estar junto. A força da nossa instituição está justamente na nossa união. Parece coisa do açúcar lá, né? A união faz a força, mas não é não. A gente é forte porque nós somos um corpo que tem várias pessoas, essas pessoas têm as suas formações, ela tem as suas diferenças, mas é na complementariedade, é exatamente na suplementação que aquilo que a gente tem de melhor de um com o outro, porque nem todo mundo sabe tudo, é que a gente fortalece a instituição e essa força se mostra justamente nessa união, na troca de experiência. E eu fiz um compromisso ali. Qual era? Eu tentei implementar no meu comando aquilo que eu vivi ao longo da minha carreira. Então, aquele cara que você via lá não era diferente do Vasconcelos, que era tenente-coronel, que era major, que era capitão, que era tenente, que era aspirante, que era cadete. Eu fui o mesmo cara, numa posição que eu fui alçada, graças a Deus, cheguei, né, a ocupar o cargo de gestor máximo da instituição, uma honra e um sonho para mim, mas eu procurei fazer um comando aliado àquilo que eu sou. Então, eu não fiz teatro ali, eu não fui outra pessoa, eu fui o Vasconcelos, aquele oficial. Agora, claro, eu quis sim aproximar a tropa do comando. Eu quis comunicar através das ferramentas. Você teve a intenção de provocar? Eu tive, por quê? Porque eu acho que a gente precisa acabar com esse discurso de segregação. Você mesmo falou aqui, ó, eu tenho muitos amigos que têm dificuldade. Pois não é para ter dificuldade. Nós somos a mesma polícia. Nós somos membros de uma mesma instituição. A separação que a gente tem de oficiais e praças é uma separação institucional por causa da carreira. Mas nós somos a mesma polícia. O mesmo policial, soldado, cabo, sargento, subtenente, é o mesmo que é cadete, aspirante, tenente, capitão, major e tenente-coronel. E a força da nossa instituição está aí, está na nossa união. Então, eu quis fazer um comando de aproximação através da comunicação, comunicar o que estava acontecendo, deixar o policial informado, fazer com que ele soubesse, através do comando, as ações que eles estavam feitas para acabar com a rádio corredor, com a fofoca. Então, toda vez que via uma fofoca, o que eu dizia? Quem fala em nome do comando da corporação é o comandante, ou então aquele que ele delegar. Qualquer coisa que for dito nas redes sociais, não sei o quê, por outras pessoas que não sejam o comandante, perguntem para a gente que a gente vai dizer se é bizu furado ou não. Então, primeiro foi essa, a comunicação para fortalecer. E segunda, a aproximação da praça do oficial, a aproximação da praça com o comando, a aproximação da praça com as ações que o comando estava fazendo para a polícia, para que ele soubesse o que a gente estava fazendo. E uma pergunta, a gente teve aí um período longo aí em que o Brasil ele esteve sob comando de políticos que ideologicamente eles não eram muito, não aceitavam muito bem essa ideia do militarismo. E o que eu acho, a minha pergunta é o seguinte: o policial ele começou a apanhar da sociedade, né? Tudo era culpa do policial. Ainda hoje a gente vê que a mídia ela tem esse viés que é enfatizar sempre o erro, enfatizar sempre a ação do policial quando ela está equivocada, né? E às vezes nem está equivocada, mas eles passam como se equivocado estivesse. Então, o policial da sociedade, ele apanhava muito. E dentro da corporação, se ele não tem um respaldo, se ele não tem ali, pelo menos, um tratamento, fica difícil para o policial. Você acha que essa sua atuação, ela fortaleceu mais a instituição no sentido das pessoas que ali estavam? Eu acredito que sim, mas eu acho que não é só isso. Primeiro, eu vou responder sua pergunta com uma pergunta. A quem interessa você descredibilizar a ação do policial? A quem interessa que você tenha uma polícia fraca, independente de qual seja, militar, civil, federal? A quem interessa? Você consegue fazer uma abstração para ver que há interesses ideológicos, interesses que vão além dos interesses da sociedade com isso? Eu, como comandante-geral, eu, como policial, independente do cargo, independente da patente, eu quero uma polícia militar valorizada, eu quero uma polícia federal, uma polícia valorizada. Sabe por quê? Porque quando a gente tira a farda, você, que é agente socioeducativo, eu tenho certeza que você quer valorizar a sua profissão. Por quê? Porque quando você sai da farda, quando você sai da função, você tem família. Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho parentes, eu tenho pessoas que precisam de uma segurança pública decente, que precisam de uma segurança pública valorizada. Então, quando a gente vê a imprensa batendo na polícia,
frisando as ações que você acha que são negativas, e pode ver que a gente tem isso. Infelizmente, no Brasil, a gente tem isso. A gente tem uma imprensa que desce a lenha no policial, Ela querendo, lamenta, né? querendo buscar o erro, ainda que não esteja errado, o cara tenta ali buscar o erro e esquece das ações valorosas, que são milhares, que o policial e que os policiais fazem diariamente. E o que você acha daquela velha expressão? Não morreu nenhum policial. Pô, não tem, isso aí não dá nem. Você vê que a gente tem recente. É o caso agora, vou citar 2 casos recentes que aconteceram. Triste, né? Primeiro, me solidarizar com os nossos amigos lá da Polícia Rodoviária Federal. Estão sendo vítimas, né? Aconteceram em 2 semanas 2 casos distintos que levaram os caras do céu ao inferno, né? Primeiro, na verdade, inferno o tempo todo. Primeiro, os 2 policiais rodoviários federais que lá na BR-116 em Fortaleza, numa ação, os caras estavam trocando pneu, numa ação de um andarilho maluco. Na minha visão, por que aconteceu aquilo? O andarilho maluco se atracou com os caras lá, o policial rodoviário federal engajou ele para poder, né, neutralizar, só que ele conseguiu desarmar um policial rodoviário, tirar a arma do coldre, matou o policial rodoviário federal e depois matou o outro. E por que ele não foi? E depois que ele foi atingido, de outros policiais que estavam lá, foram lá e neutralizaram ele, né, numa legítima defesa. A manchete foi essa, você viu, né? Sim. Policiais foram mortos e o suspeito, o cara matou os policiais, ele é suspeito, foi assassinado na perseguição e não sei o quê. Olha a inversão. Em vez de colocar assim, ó, bandido, andarilho, maluco, matou, assassinou os policiais e depois foi neutralizado. Não, a manchete foi justamente ao contrário. Né? O maluco se fez de vítima, virou vítima, e os policiais que estavam cumprindo a missão viraram assassinos e o cara só suspeito. Isso se questiona até o papel da imprensa, né? Pô, e depois disso a gente teve o fatídico, né, e aí lamentável fato dos amigos lá, os companheiros da Polícia Rodoviária Federal, lá em Sergipe, se eu não me engano, acho que foi isso, Sergipe. Que numa ação que eu considero que foi infeliz, numa abordagem, eu acho que também já motivados por essa questão, né, que envolveu a morte, né, e aí os caras, a qualquer abordagem, meteram o cara no camburão e tacaram gás ali. E onde eu quero chegar? Isso, eu estou protegendo o policial rodoviário federal? Não. Eu acho que todo mundo deve ser julgado, na verdade, processado na ampla defesa do contraditório, do jeito que as regras penais falam, julgado e, a partir daí, responsabilizado à medida de suas ações. E eu acho que isso, agora, já estão fazendo uma condenação moral, uma condenação antecipada dos caras. Dos policiais da instituição. Né, da instituição, levantando aí uma instituição valorosa como é a Polícia Rodoviária. Hoje a gente teve mais uma, eu vou chegar lá, uma decisão lamentável proibindo que a Polícia Rodoviária Federal possa atuar em operações conjuntas fora do limite da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal hoje é uma das instituições que mais apreende drogas no país, cara. Fazendo uma ação integrada, conjugada, além das ações de inteligência que ela já faz. Vai limitar muito a ação da Então, polícia. o que a gente vê? A gente vê que as leis estão postas, a gente tem lei penal, a gente tem lei processual penal, elas dizem lá qual é o fato típico, antijurídico, lá definido o crime, como a gente aprende nos bancos escolares. Tem a aplicação da lei, mas qual é o problema? Quando a gente vai para a interpretação da lei, para os tribunais superiores, o que a gente vê é o seguinte, lamentavelmente, a gente vê a segurança jurídica da ação dos entes do Estado, os representantes da lei, cada vez mais limitada, cada vez com mais imposição, cada vez com mais restrição, fazendo com que o cara tenha medo, e é por isso que o policial rodoviário federal lá não atirou, porque ele hesitou, ele ficou com medo, porque se ele atirasse no cara e eventualmente matasse o cara, o que acontece na prática? O cara vai ser, ainda que ele esteja dentro das excludentes da ilicitude, do artigo 23, aquilo que está lá previsto como crime, mas é excludente porque a lei diz lá, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular do direito. Ainda assim, se o cara, mesmo com pressuposto existente, o cara é indiciado, processado, demora um tempão, o cara e ainda pode ser condenado. Por quê? Porque mesmo com a ação do Ministério Público e tal, o cara é processado, cara. Eu acho isso um absurdo. A gente precisa mudar essa legislação para que o agente, né? Isso, para que o agente da lei, resguardados aqueles pressupostos que já estão descritos na lei, a gente tem que fazer com que o Ministério Público entre
e com o aval do Ministério Público, reconheça a excludente da ilicitude e já extinga a punibilidade do cara ali. Ele já não tem mais que ser processado. O cara que deveria receber uma honraria, Pô, né, ele fica tendo dor de eu cabeça. tenho um caso na nossa advogado. turma, eu não vou aqui falar o nome para preservar, eu tenho um caso da nossa turma que o cara respondeu um processo e passou 17 anos num processo penal até ele terminar, ir a julgamento e ele ser absolvido. Você sabe o que é 17 anos um cara tendo que pagar advogado, um terço numa sombra mais da metade da carreira do cara, numa sombra, com medo de ser condenado, sabendo que ele agiu de maneira correta. Você imagina o que foi para a vida desse cara, da família desse cara. Então a gente precisa resguardar os entes públicos. Eu não estou falando para dar salvo-conduto para fazer o que tem, até porque a gente tem uma lei. Agora, a aplicação da lei ela precisa ser melhorada. A gente precisa ter uma retaguarda jurídica para os agentes de segurança pública, para os agentes do Estado, e às vezes não são só de segurança pública, quando estão no exercício da função, para que ele tenha a tranquilidade de saber que ele vai cumprir a missão dele, que ele vai exercer aquilo que a função dele exige e que ele não vai ser achincalhado, que ele não vai, né, que ele não vai ser barbarizado porque ele está cumprindo. Problema aí por 17 anos, né? Então muito difícil a gente ver as forças policiais com cada vez mais deveres, cada vez mais restrições. E, infelizmente, a gente vê a bandidagem cada vez mais como? Cada vez mais direito. Truculento. Cada vez mais direito. Não pode algemar, não pode isso, não pode mais fazer revista pessoal se não tiver que fazer praticamente uma bíblia ali, dizendo o que é fundada suspeito, por que ele foi parado ou não. E aí fica cada vez mais difícil e a sociedade fica mais à mercê dos bandidos e os policiais cada vez menos capazes de operar o direito de maneira efetiva, porque ficam com receio, porque estão com medo, porque acham que se tirar a arma e der um tiro, eles vão ser presos, e aí a gente tem a falta de efetividade numa ação de repressão, numa ação de prevenção, por causa do medo que a gente tem de responder. O que você diria, o coronel Vasconcelos diria para aquelas pessoas militantes, que defendem a tese de que o policial só deveria atirar depois que ele recebesse um disparo em sua direção? Isso é um absurdo. Primeiro, o seguinte, o policial de serviço ele representa o Estado, ele representa a lei, ele representa o cumprimento do mandato que a gente deu quando os parlamentares fazem uma lei, e o mandato que foi dado para ele como representante do Estado de defender a população. Esse cara é um executor do exercício que a gente tem de fazer a lei ser cumprida. Então, se você esperar o cara atirar em você para saber se você vai morrer ou não para depois atirar, eu sei do que você está falando, daquele vídeo que tem na internet do cara numa mesa defendendo, não, o policial, um absurdo o policial ter que responder e atirar e podendo tirar a vida. Pois eu vou te falar, o cara que atira na PM, o cara que atira na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Penal, o cara que atira na polícia, sabe o que ele está fazendo? Ele está atirando no cidadão, ele está atirando no Estado. Então, esse cara, eu vou te falar, é fogo nele, é aço nele, porque antes ele do que eu, antes que um bandido que não tem nada a perder, que não está ali respeitando a vida de ninguém, não está respeitando o direito, não está respeitando nada, antes que ele vá para o caixão do que um policial nosso ir. Pô, um policial nosso é um agente do Estado legitimado para defender a sociedade, cara. É inadmissível que um cara desse, quando chega... Como é que você diz, por exemplo, que um cara no cumprimento da sua missão, e aí eu vou usar o exemplo agora lá da favela do Cruzeiro, lá, né, do complexo do Cruzeiro, no Rio de Janeiro, um monte de gente defendendo os caras, dizendo que a polícia tem que esperar o cara atirar. Porra, aí o cara é recebido a bala lá, e lá não é qualquer bala, é bala de fuzil, né, que arranca braço, arranca perna, arranca cabeça, arranca com a velocidade da força cinética. Quem conhece arma aí sabe o que é. E aí você precisa tomar um tiro para responder? Pô, não tem condições disso, né? Eu acho o seguinte, a força policial, quando entra numa comunidade, ela, para fazer valer o exercício dela de representante do Estado, ela precisa ser recebida a bala. Ela precisa do descumprimento da lei para você efetivamente falar, não, agora é seu Estado aqui, dá tiro em mim que eu vou poder atirar em você. Pô, não tem condições. Eu tenho certeza que nenhum
nenhum agente da lei, nenhum, sai de casa dizendo o seguinte, hoje eu vou dar tiro, hoje eu vou... Ninguém. Agora, se o cara for recebido a bala em qualquer lugar, cara, não tem jeito. É a mesma coisa do defensor de arma. Falar assim, a arma é um instrumento de morte. Isso é verdade? Eu não acredito que não. Eu também não. A arma é um instrumento de defesa. Né? Eu vou fazer uma analogia com o carro. Quando você vai tirar sua carteira de motorista ali, você tem que fazer o quê? Prova escrita, prova psicotécnica, prova médica, não é isso? Sim. E a prova prática. Se você passar em tudo, você está habilitado, dirige o carro, não é? E depois, periodicamente... E aí, vamos lá. O carro é um instrumento de matar? Não. Mas ele mata a gente? Mata. Ele mata a gente. Ou, eventualmente, por uma culpa, o cara não teve a intenção de fazer, ou dolosamente. Pois a arma é a mesma coisa, cara. A arma é um instrumento de defesa. A minha, por exemplo, que está aqui, nunca matou ninguém. A minha nunca matou ninguém. E é um instrumento de morte? Eu entendo que não. É um instrumento de defesa. Agora, se alguém atentar contra a vida de outra pessoa, contra a minha, eu, em legítima defesa, se eu tiver que sacar minha arma para, exercendo um direito constitucional, um direito que está na nossa lei penal, tiver que neutralizar alguém para que outra pessoa não morra, aí ela vai ser um instrumento de morte. Mas por quê? Porque eu quero matar alguém? Não. Porque eu preciso. Porque eu preciso defender uma outra vida, porque a lei garante isso. O mal precisa ser freado. Também, né? Para que o mal prevaleça, Edmund de Burke, para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada mesmo. Né? E a gente precisa de gente boa defendendo as outras pessoas boas do mal. Aproveitar aí que o senhor fez esse comentário sobre a questão do armamento, né? da utilização de arma de fogo, a gente tem um senso comum, quer dizer que é verdade, mas a gente tem um senso comum de que existem classes que não querem que outras, por exemplo, tem porte de arma, mas não querem que outras classes tenham, né? Um exemplo aí, o pessoal do judiciário, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, até político. O camarada, ele tem aquele slogan todo de desarmamento e tal, mas ele anda com fuzil. A gente viu aí um candidato a presidente com os seguranças ali muito bem armados, né? Mas a defesa do cara, o cara é contra a utilização de arma. Ele é desarmamentista, mas usa a arma para a defesa dele. Arma. Eu lá no CAGE, né, no antigo CAGE, eu já vi várias vezes o juiz não entrava no CAGE sem arma. O agente socioeducativo tem uma dificuldade imensa agora, depois nos últimos 3 anos aí com o novo governo federal, a gente consegue tirar o nosso porte de arma pela Polícia Federal, que não é o institucional como deveria. Mas a minha pergunta para ti então, o senhor defende que o cidadão de bem ele possa usar arma? E em relação aos CACs, né, que é hoje o pessoal que está tomando a frente aí nessa luta em favor do armamento responsável, qual a sua opinião? Olha só, eu defendo totalmente, até porque muita gente está querendo colocar um ônus na aquisição de arma, que na verdade é uma falácia. Eu vou dizer aqui por quê. Primeiro, eu sou totalmente a favor que o cidadão comum ele possa ter acesso à arma. Sabe por quê? Porque ele já tem. Não foi o presidente Bolsonaro, ou fulano de tal, ou ciclano de tal. Porque já existe a legislação. O que aconteceu com o presidente Bolsonaro foi que ele aumentou os requisitos em relação a ter um número maior número de armas. Antes era o número X, agora é o número Y. Né? Mas existem requisitos da lei. Assim como eu falei do carro, que você vai lá, né, faz teste psicológico, faz prova prática, faz prova escrita, faz... Com a arma é a mesma coisa, está lá. Existem os requisitos. Ser brasileiro, ter idade X, preencher, não ter antecedente criminal, fazer a habilitação prática, fazer o teste psicológico, ter endereço fixo, entra com requerimento para aqueles que são civil na Polícia Federal e para aqueles que são militares lá no Exército. É isso. Então, isso é uma falácia dizer, por exemplo, a gente tem escutado aí várias entidades e pessoas que são desarmamentistas dizer o seguinte, olha, a liberação da aquisição de armas, porque aumentou muito com os CACs, aumentou a criminalidade. Vou dizer para você, mentira! E eu vou usar o Distrito Federal como exemplo, vocês podem ver que isso é dado real, pode pegar aí. Em 2020/2021, nós tivemos, Brasília foi a unidade da federação, o Distrito Federal foi a unidade da federação, que maior teve um crescimento percentual de registro de armas foi a gente, 541%.
E o número de... 541%. A gente tinha uma média de registro de armas anual, se eu não me engano, de 20 e poucas mil armas anuais. Se cresceu 500%, multiplica por 5, né? Vamos arredondar para 30. 3 vezes 5, 15. Você teve 150 mil armas registradas. Se você fosse levar em consideração que o aumento de circulação do número de armas legalmente registradas, aumentava a criminalidade, como é que era para ter sido a criminalidade do DF? Tinha que ter subido na mesma E o que aconteceu, né, em 2020, 2021 e nos primeiros 5 meses já de 2022? Os menores indicadores de violência da história do Distrito Federal. Nós tivemos em 2021 o menor número absoluto de homicídios no Distrito Federal nos últimos 42 anos, Valtinho. Então, isso é uma falácia, cara. Dados que, o nego fica pegando. Ou seja, são falas que não conferem com a realidade. Não confere. Na verdade, nunca ninguém fez um estudo sério, científico, para dizer ou que aumenta ou que diminui a criminalidade e a aquisição de armas. E a gente está vendo justamente ao contrário. Nos 3 anos do governo Bolsonaro, a gente teve a diminuição do número de homicídios no país, que estava explodindo. A gente tinha números aqui de guerra, já chegamos a ter quase 60 mil mortes por ano. Né? E Você aí, acha que quando o Estado não dá o respaldo para o policial, o bandido, ele sente mais liberdade? Totalmente, cara. Hoje eu vou te dizer qual é o problema, na minha opinião. Primeiro, deixa eu voltar para a pergunta para responder. Então, sou a favor que o cidadão de bem, e eu vou te chamar cidadão de bem porque é aquele que tem os requisitos da lei para ser chamado de cidadão de bem, porque você não consegue olhar para o rosto de ninguém para dizer que é de bem ou não. Mas sou a favor do cidadão ter acesso, desde que ele cumpra os requisitos legais, que já estão lá na lei. Não foi o presidente A, B ou C, não foi fulano de tal. Está na lei. O que a gente precisa questionar é o seguinte, talvez, é a forma como esse requerimento é... Porque o que acontece hoje? Você cumpre os requisitos que são objetivos e vai para uma análise subjetiva, que é do delegado de polícia lá da Polícia Federal. E aí eu acho que a gente precisa, sim, nenhuma crítica a delegado XYZ. Há 4 anos mas atrás, há um sistema. Nenhum agente socioeducativo conseguia porte de arma. Pois é, e aí você vai dizer, por quê? Você não tem um motivo. Ou se o cara cumpre os requisitos que estão descritos na legislação, por que você não vai dar acesso a esse cara? Ele vai ter uma arma legal, com o CPF dele, rastreada, ele tem endereço fixo, ele tem uma arma comprada, que você sabe qual é a origem. E a responsabilidade é dele. A gente tem que parar de ficar fazendo suposição de coisa que vai acontecer. Né? O que a gente precisa, e aí vamos voltar porque você me perguntou, CAC. Né? CAC não é bandido, cara. CAC é caçador, atirador, colecionador. É um cidadão que tira lá o CR dele, tira o CRAF, ele vai para o clube treinar de maneira organizada, no local adequado, no espaço adequado. Ele vai se habilitar ali. O que ele tem, muita gente confunde. Ele não tem o porte, né? Ele não faz salar, mas ele tem um trânsito da arma, quando ele tiver a guia, nos termos da lei, da residência para o local de treinamento e voltar. Mas na casa dele, ele pode ter o direito de portar a arma para defender a arma dele, ter a posse para defender a casa dele, a residência dele. Então, CAC não é bandido, não. Ele se submete às mesmas regras que o cidadão comum tem, que está descrito lá para ele ter acesso ao armamento. A gente precisa respeitar essas pessoas, esses atiradores que são habilitados. Agora, o que a gente vê é que muita gente fica demonizando o CAC, porque eventualmente, de maneira excepcional, um ou outro se mete em alguma confusão, e aí a gente vai voltar para a mesma questão que você falou da imprensa envolvendo o agente de segurança pública, o policial. Aí o que reverbera negativo é a lei de Pareto, né? 80-20, e é muito mais de 80, gente, mas 80-20 é a lei de Pareto. Os 80% de bom que as polícias e esses caras fazem não aparece, mas o 20%, e é muito menos do que isso, para a gente, se você for colocar ali o índice de um policial, de um agente da lei, que sai do esquadro e eventualmente comete algum ato que é questionável, pô, é infinitamente pequeno. As nossas ações, que são ações diárias, desses heróis que saem de casa para cumprir sua missão, você vê pelo site da PM, olha lá, eu estou te falando como ex-comandante. Você olha para o site da PM, para a rede social da PM de comunicação, cara, diariamente são dezenas de ações sensacionais, positivas. Mas quando um fato acontece, o cara vai lá para espezinhar, para denegrir a instituição, para desmoralizar a instituição policial, para dizer... E aí eu volto a perguntar, a quem interessa que você enfraqueça a polícia?
O que está por trás disso? A quem interessa que você descredibilize a ação de um policial? A quem interessa isso? Lógico que tem interesse ideológico, né, voltado nisso aí, cara. Você me fez uma pergunta que eu fugi. Qual foi? Eu falei do CAC, falei do... O que eu perguntei? Se quando o Estado, né, ele falha, quando ele não dá o respaldo para o policial militar, você acha que o bandido... É claro. Ele ganha espaço com isso? É claro. Olha aqui, ó. Qual é eu vou pedir para o senhor só... Muita gente diz o seguinte, olha só. A gente escuta aí falar assim, o Brasil não tem problema de punibilidade, de punir, porque o sistema penal, você está falando, estou falando com um especialista aqui na minha frente, o sistema carcerário está superlotado. Tá, e aí? Sabe qual é o problema do Brasil? Eu vou te dizer, é a impunidade. Hoje, o pior problema que a gente enfrenta de segurança pública no país é a impunidade. Mesmo com as cadeias lotadas, e aí é um problema que a gente precisa acertar porque é o sistema, o que a gente vê é o seguinte, quem é que vai preso hoje efetivamente para a prisão? Hoje, o camarada... São só os crimes violentos contra a vida. E depois que cometeram muito. Só os crimes violentos contra a vida. E olhe lá, porque se você for olhar lá, o réu primário... Homicídio simples, quanto é? De 6 a 12 anos. O cara, com todas as regalias que a gente tem, 1/6 da pena, o cara fica 1 ano preso, e depois, isso se ficar preso se não for para o semiaberto. E aí, então, é impunidade. O que a gente vê hoje é o seguinte, o bandido perdeu o medo da polícia e perdeu o medo da punição. Então, o cara, quem é que tem medo de ser punido? É o agente. O agente de segurança pública fica com medo de dar um tiro e ser massacrado, execrado, perder, às vezes, um emprego dele, porque ele, cumprindo a função de legítima defesa, de defender alguém, dá um tiro, faz alguma coisa, fala, meu Deus do céu. E a gente tem as forças policiais, de certa forma, se acovardando, porque o Estado não dá o suporte jurídico, a retaguarda jurídica que ele precisa ter para cumprir a missão dele. A gente precisa mudar isso. Olha lá os Estados Unidos. Eu não estou dizendo que o policial dos Estados Unidos não comete um excesso. Isso pode... Mas o que acontece? O cara vai responder na medida da responsabilidade dele. Mas o Estado dá o suporte para ele. O Estado dá o suporte para ele agir representando o Estado, representando ali o cumpridor da legislação para que ele possa exercer sua função. Ou o caso Floyd lá, o cara exerceu um abuso de autoridade, não sei o quê, Justiça responde, é processado dentro de um devido processo legal, ampla defesa contraditório, e se ele for responsabilizado, na medida da sua responsabilidade. Porque o policial também tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. Na verdade, qualquer pessoa, porque a gente está falando de polícia, porque o polícia é o cara que vai para a rua e é o cabra chato que vai lá quando você está na sua festa, quando você está bêbado, quando você faz alguma coisa errada e ninguém gosta de ser abordado, ninguém gosta de ser contestado quando está fazendo algo errado, e aí o cara é o arauto da má notícia, né? Então, polícia, mas todo mundo tem que cumprir a lei, todo mundo tem que fazer o que é certo. Todo mundo, todos nós. É que o policial vai ser cobrado de maneira mais efetiva porque ele é o guardião da lei. Né? Ele é o guardião, na verdade, o guardião da lei, pela acepção da palavra, é o Ministério Público, que é o custos legis. Né? Mas a gente ali é o guardião de fazer. A gente é o cara que vai para perturbar. Né? Faz a coisa certa na prevenção, tá ali o tempo, mas a gente também vai ter o poder da coerção de dizer para o cara, ó, você está errado, você não. E aí isso chateia. Então, toda vez que um policial, que um agente da lei vai cobrar e de alguma forma ele faz algo que em tese vai ser questionado, aí nego vem com força em cima dele. Pô, é o cara que devia dar o exemplo, é o cara que, como se as outras pessoas não fizessem isso também. E a cobrança, e eu não estou dizendo que ele tem que fazer, o cara pode fazer, não estou dizendo isso, salvo conduto para o agente da lei. Estou dizendo o seguinte, ele é um ser humano como qualquer um e que está passível a cometer um erro. Se ele cometeu o erro, aí sim, devido processo legal, garantias constitucionais, julgamento justo, com isenção, para que ele, na medida da responsabilidade dele, ele tenha uma aplicação de uma pena, uma sanção daquilo que ele realmente fez. Agora, a gente não pode condenar ninguém previamente, fazer julgamento moral, já levando o julgamento moral para o julgamento processual. Pô, isso não acontece, né, cara? Você vê aí, são casos que têm acontecido diuturnamente, a gente tem visto. Eu vou usar o exemplo aqui do deputado Daniel Silveira. Não vou entrar no mérito do que ele falou, eu vou entrar no mérito da questão. Ele falou algo lá que o STF disse que é crime. O que o STF fez?
condenou o cara a 8 anos de prisão, meu irmão, por ter emitido a opinião dele, ainda que tenha sido contra... E aí a gente viu agora o quê? Será que são 2 pesos e 2 medidas? A gente viu ontem o STF se manifestar, invocando o quê? Invocando a isenção lá, como é que é o nome? Não sei o quê, imunidade parlamentar para o senador Aziz, que estava conduzindo a CPI. Porra, são 2 pesos. Lá, né? São 2 pesos e 2 medidas. Quantas pessoas diariamente lá falaram que condenaram o tal do deputado porque ele ofendeu a instituição e a honra de um representante, lá no caso, um chefe de um poder, que é o presidente do STF, não é? Foi. Quantas pessoas diariamente xingam, afetam a honra do presidente da República? Para esses caras não serve a lei. Mas não existe nem inquérito, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, pô, a gente precisa moralizar isso para ter uma linha de conduta padrão, uma régua. Porque não dá para ficar ou é 8 ou é 80. Com um é uma coisa, comigo é pau a pau e pedra é pedra, e com o outro não. É confete, soft, bala soft. Pô, não tem jeito, eu fico cara. até receoso de falar do STF. O negócio está perigoso. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Enquanto comandante-geral, e relacionada não à criminalidade em si, eu falo à corporação, o que o senhor julgaria que foi a ação que o senhor tomou ali, que foi mais relevante para os policiais militares? Legal. Olha assim, eu acho que falar da gente é sempre muito ruim, porque parece que a gente está exaltando, mas eu tenho muita responsabilidade de dizer o seguinte, olha, quando eu assumi, e quando eu falo eu não estou personalizando em mim o comando, não. Eu era o ente político como o gestor máximo, mas um comando é formado de todo mundo, cara. Do policial mais moderninho que está lá no curso de formação, ao comandante-geral, os servidores civis, os colaboradores da polícia. Isso é um comando. E eu acho que a gente fez muita coisa. Em 1 ano de comando, eu passei exatos 1 ano no comando. Valtinho, eu assumi dia 2 de abril de 2021 e saí do comando dia 1º de abril de 2022. 1 ano no comando. E a gente fez muita coisa, cara, muita coisa. Eu vou tentar resumir para não ficar Mas chato. Qual era o gargalo? Quando o senhor chegou? Saúde da PM. Quando eu cheguei no comando, o grande problema da Polícia Militar, e assim, nós temos um sistema de gestão de saúde que é um sistema de autogestão. Então a gente tem um orçamento, a gente tenta gerir esse orçamento da melhor forma possível, e não é perfeito, o sistema não é perfeito, o sistema é falho. Mas a gente assumiu o comando no auge da 2ª onda do Covid, vários policiais morrendo, vários policiais internados, em estado grave. Não parou, né? Nós somos a força, a Polícia Militar, e aí sem demérito de nenhuma outra, mas até pela característica da nossa função. Nós somos a força que mais perdeu vidas para a Covid, foi a Polícia Militar. Nós tivemos, no período do auge da Covid, quase 40 policiais da ativa que morreram, enquanto você comparar com bombeiros, se não me engano, teve 5 e a Polícia Civil teve 4. Por quê? Porque que a gente é melhor do que os outros? A gente é, né, o bambam? Não. Mas a Polícia Civil trabalha praticamente dentro de um ambiente fechado ali. Apesar de ter muito acesso, você tem as medidas de proteção. O bombeiro trabalha. Garantir, né? O bombeiro trabalha aquartelado, brada, ele sai para cumprir a missão, mas retorna. Uma viatura da PM, meu amigo, 24 horas, 24/7. 7 dias por semana, 24 horas por dia, para num lugar, fala com um cara, leva para a delegacia, bota outro cara no carro, vai, conversa. Então, a gente cumprindo ali, a gente se expôs mais e teve mais vítima. Então, quando eu assumi o comando, a gente estava no auge, a gente tinha um hospital credenciado que ficava no Gama, para atender todo policial, toda a família policial, os dependentes do policiais. E esse hospital estava com uma demanda altíssima, porque você tem uma corporação que você tem quase 70 mil vidas. Então, a gente tinha praticamente 95% dos leitos desse hospital ocupados por quem? Policiais militares. O que acontecia? Essa história é bom contar para a gente desmistificar. A média de mortes, um índice que é medido aí no DF, estava, por exemplo, se eu não me engano, era 1,3 de pessoas que eram internadas em estado grave, estavam UTI. A média de morte de quem era internado para UTI na rede pública e na rede privada girava em torno de, 1,3 não, 2 ponto alguma coisa. Era um índice medido lá. Então, o cara estava internado na rede pública ou na rede privada. Na UTI de Covid, 2 ponto pouco era vitimado e a óbito. Lá nesse hospital, que tinha 95% de PMs internados, a média era de 1 ponto pouco. Então, quando tinha
caras internados em UTI, um ponto pouco ali, quase metade daqueles da média da rede pública, o cara ia a óbito. Só que qual era o problema? Quando morria alguém que estava em 95% dos leitos de UTI ocupado por policial militar, esse cara, quando morria, ele era quem? Policial militar. O que começou a ser veiculado? O Hospital X está matando PM. E não era verdade. Não era verdade. Tinha áudio, né? Algumas pessoas... Não era áudio, não. Me desculpa, mas era um bando de vagabundo que ia para frente do hospital lá para ficar fazendo propaganda política para ele mesmo, porque tinha pretensão e tem pretensão política, para dizer, olha, tá matando. Uma falta de vergonha, usando a corporação, um membro da corporação, e ainda mentindo. Se apresentou como um representante da instituição, e ele não falava pela instituição, para ficar denegrindo ali a imagem e contando uma mentira. Se você for lá hoje nesse hospital falar com o diretor, você vai ver que ele falou, cara, isso não é verdade. A prova disso é que de 85 leitos, os caras remobiliaram, porque a demanda estava muito grande, porque policial estava sendo internado. A gente chegou a ter quase 150 leitos nesse hospital. Então, vou voltar para a pergunta. O que você fez de mais relevante? Nós entendíamos que a saúde, e a saúde é o sistema de saúde, tá? Precisava de uma atenção. Num período de 1 ano, no meu comando, a gente saiu de um hospital credenciado, que a gente tinha, que era esse do Gama, e fomos para 5 hospitais credenciados. Nós credenciamos um hospital, a gente já tinha esse do Gama, credenciamos um hospital na Ceilândia, um hospital em Taguatinga, um hospital na Asa Norte e um hospital... A gente, na verdade, descentralizou. Para quê? A gente tinha, por exemplo, o policial e a família dele que saía lá da região leste, Sobradinho, Paranoá, Planaltina. O cara de Planaltina tinha que rodar 70 quilômetros para ir ser atendido no Gama. Você imagina. E a gente conseguiu humanizar mais, fazendo essa descentralização. Graças a Deus a gente teve, eu tenho certeza que a grande marca, se você perguntar para os policiais, a grande marca do comando, eu tenho certeza que uma delas foi a saúde. A gente tem várias outras, efetivo no que diz respeito a ensino, colocação de novos policiais, capacitação da tropa, entrega de equipamentos, a gente tem várias outras. Mas eu tenho certeza que uma chancela que eu posso levar com orgulho foi que a gente melhorou o sistema de saúde da PM. Bacana, bacana. Eu tenho um irmão que é policial militar. E ele, que bom. Ele se queixava Qual muito. Que é o nome dele? Cleomar. Ele é sargento, mas já está na reserva. Ele se queixava muito. E é lá da Ceilândia. Então agora ficou legal. bom. Não é o Cleomar que era da banda, não, né? Não, o nome de guerra dele eu não vou saber. Ele era do RPMON. Legal. Cleomar. Um abraço aí, Cleomar. Se estiver vendo a gente aí, um abração. Aí. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho de política aqui. Política. O senhor é pré-candidato a deputado federal? Rapaz, olha só, todo mundo me faz essa pergunta. Para responder, eu vou voltar no tempo. A gente está no hoje, dia 9, né? Eu vou voltar 2 meses e 9 dias. Porque dia 1º de abril foi o prazo da desincompatibilização para quem queria concorrer aos cargos eletivos, né? Foi o dia que eu saí do comando da PM. E aí muita gente começou a dizer assim, cara, mas você vai sair do comando da PM para ser pré-candidato, você está fazendo um excelente trabalho. Não pense que foi uma escolha fácil, porque não foi, porque é uma história que eu tenho, né? Eu cheguei, depois de muita luta, eu não caí de paraquedas ali, tem uma história de 29 anos, e talvez a beleza do militarismo, da carreira militar, seja essa. Para você chegar ao comando geral, você tem que percorrer um caminho que é longo. Eu fui aspirante, eu fui tenente, eu fui capitão, eu fui major, eu fui tenente-coronel, eu fui comandante de pelotão, eu fui comandante de companhia, eu passei na Secretaria de Segurança Pública, eu passei na Presidência da República, eu passei no Governo do Distrito Federal, eu construí um caminho para chegar até o comando geral. E eu acho que a gente fez um excelente comando. E para tomar essa decisão, para sair do comando e para responder sua pergunta, eu pensei o seguinte, olha só, a gente está fazendo e fez muita coisa boa para a polícia. Mas eu aprendi nesse 1 ano o seguinte, que os maiores problemas que a Polícia Militar, e não só a Polícia Militar, a segurança pública do Distrito Federal tem, eles não estão somente no campo da execução. Eles estão no campo legislativo. Por quê? Porque nós somos um Estado da Federação sui generis. Nós somos organizados e mantidos pela União, está lá na Constituição. Então, toda a legislação que trata da segurança pública do DF é legislação federal. Eu vou te dar um exemplo. Se eu quiser hoje, se o governador do Distrito Federal quiser hoje
mudar o efetivo da PM para reorganizar, ele consegue? Não. Não consegue. Por quê? Porque a lei diz o quê? Nós somos organizados e mantidos pela União. E eu acho que aí foi um grande erro. A gente devia ser mantido pela União. A organização devia ser do Distrito Federal. Porque se hoje eu quiser criar um batalhão, etc., eu não consigo. E aí, como é que você muda algo no campo federal? Só tem dois caminhos. Quais são? É uma PEC. Ou você vai para uma MP do presidente da República que tem uma validade, que tem uma insegurança e uma fragilidade jurídica que pode a qualquer momento cair, numa canetada cai, e aí tem aquela, toda hora você tem que ficar renovando a MP, renovando, ou você faz um PL, um projeto de lei, para legislar. A PEC é só para alterar a Constituição, mas as nossas leis ordinárias, através de projeto de lei. Projeto de lei, meu amigo, ele tem um rito, Valtinho. Você entra com um projeto de lei na Câmara dos Deputados, ele entra de um jeito, ele pode sair de outro totalmente diferente, porque aí vão ter aqueles destaques, vão ter inserções, vão ter emendas. E aí, meu amigo, é um parto para a gente Chega fazer. lá totalmente diferente. Então, eu entendi o seguinte, os desafios que a gente tem, que estão no campo operacional, no campo administrativo, eles precisavam ser vencidos. E qual é o caminho que a gente tem? É a Câmara Federal. Então, se eu fiz muita coisa como comandante da PM, eu entendi o seguinte, onde é que eu tenho que fazer mais? Não é mais aqui. Não é mais aqui. Então, muita gente está com um discurso, e você que está me ouvindo aí, você que está me vendo, eu afirmo para vocês, eu não saí do comando geral para servir interesse de fulano X ou Y ou Z. Eu saí para servir os interesses da população de Brasília, do nosso policial militar, do bombeiro militar, do policial civil, do policial penal, da sociedade do Distrito Federal. E onde é o caminho para fazer isso? É na Câmara Federal. E se a gente precisa ter gente lá para representar, que seja gente boa. Porque muita gente fala assim, político tudo não vale nada. Então, cara, vamos colocar gente boa lá. A gente precisa ter gente boa lá. Né? Então, inicialmente, eu sou, sim, pré-candidato a deputado federal. E a minha pré-candidatura, se Deus quiser, vai ser confirmada lá na frente e me coloca à disposição da sociedade de Brasília. É isso aí, vamos para a pré-candidatura se entenderem que eu, fulano, X, Y, Z, ciclano, seja quem for, mas a gente precisa ter gente boa para defender os interesses do Distrito Federal lá. Já que o senhor se candidata aí para o Congresso Nacional, qual a sua opinião sobre, que é um tema aí que a comunidade, a sociedade, ela debate muito, né? Na verdade, no debate, eu acredito que hoje quase que, se brincar, aí beira uns 80%, 85% da população do Brasil, eles são a favor da redução da maioridade penal, né? A gente não vê, e aí eu queria aproveitar, o sistema de representatividade brasileira, a gente não vota as leis, né? A gente vota no representante e ele Exato. vota a lei. Só que a gente não vê o reflexo da vontade do povo acontecendo no Congresso Nacional. Isso é complicado, muito complicado, porque, por exemplo, a gente teve um plebiscito sobre a questão do desarmamento. Mas a gente teve governantes que decidiu ao contrário daquilo que foi estabelecido no plebiscito. A gente tem, por exemplo, uma população que ela é conservadora em relação à vida, mas a gente tem um Congresso Nacional que parece que só está esperando... O Congresso não, um Supremo que só está esperando o momento para poder sacramentar a questão do aborto. Então, a gente vive esse dilema, né? O Brasil é uma democracia, mas que a voz do brasileiro ela não reflete lá no Congresso. Não consegue ser legitimada, né? Vamos colocar assim. Exatamente. E essa questão da redução da maioridade penal, ela está dentro desses casos de que a população quer, mas isso não acontece, não se materializa lá no Congresso. Qual a sua opinião? E você vai ser, em relação a isso, você vai ser combatente ou acha que... Olha só, cara, eu posso te falar por duas vertentes. Primeiro, pela vertente do operador da segurança pública. Como operador, eu fui tenente, capitão, major e comandante-geral. Então, sob esse prisma, olha só, cara, a gente vê, é real, é notório. Você pode abordar um policial na rua e agora, você como socioeducativo ali do sistema socioeducativo, você convive com isso. A gente tem o seguinte, muita gente fica colocando
o jovem infrator, o adolescente infrator, aquele que tem menos de 18 anos, que é protegido pela lei, e a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma inovação jurídica no Brasil, né, com o objetivo único e exclusivo de fazer o quê? De proteger esses menores, essas crianças, esses menores infratores e crianças de maneira geral, do crime. E para aqueles que eventualmente cometessem um ato infracional, que é o nome bonito que chama para o crime que o adolescente comete, é ato infracional, né? Botou um nome bonito para não dizer que é crime, já começou aí. Não, adolescente não comete crime, comete ato infracional. Agora diz, qual é a diferença de matar alguém para um adolescente e para um maior? O cara tirou a vida, só que um é chamado de ato infracional e o outro é que tudo bem, eu não vou questionar isso. Mas o primeiro objetivo, eu entendo, foi o seguinte, ó, nós vamos proteger as crianças do crime, do criminoso, do cara que cometeu um crime contra a criança, aí você tem penas ali que são diferentes, e nós vamos proteger o jovem, o adolescente infrator, para que acho que o legislador entendeu o seguinte, ó, ele não tem a capacidade plena de se autodeterminar ainda, porque não está formado, né, a consciência não está formada, o caráter não está formado, e aí deu vamos colocar assim, alguns benefícios da lei para que ele não entrasse num sistema penal no que diz respeito à penalização, né, quando o cumprimento da pena, e tirar a perspectiva de vida, de futuro desses jovens e crianças. Mas na prática o que acontece, Valtim? Você tem, assim como o ser humano normal, o homem médio, aquele que a gente aprende no direito, você tem crianças, jovens e adolescentes que têm um caráter, uma formação, e que eventualmente vão transgredir e vão cometer um ato infracional, porque é imaturo, porque no momento do calor ele fez alguma coisa. Um lance da juventude. Tudo bem, um lance da juventude. Mas tu tem o bandido, velho, que é infrator, adolescente bandido, e que é mau. Que escolheu. E que vai lá e mata, que vai lá e rouba, que vai lá e comete o mal contra, e não está nem aí. Basta você ver diariamente as ações policiais. Vai numa DCA. Vai conversar com um delegado para tu ver como tem moleque mau. Jovem adolescente mau, que mata, que rouba, que dá tiro, que... Eu acho o seguinte, aí vamos voltar, sair do policial e vamos voltar para o cara ali que está... falando do jurídico, né? Eu sou formado em direito também, não exerço advocacia, porque ainda estou na ativa, mas a gente precisa discutir esse tema. Se você perguntar para mim se eu sou a favor da redução da maioridade penal, eu vou dizer, olha, é um tema que precisa ser discutido com responsabilidade, e eu acho que para determinados crimes que o cara tem, o garoto lá, ele sabe que ele tem a capacidade de se autodeterminar e ele faz, ele precisa ser reavaliado, essa questão da maioridade penal. E o que você falou, se você conversa hoje com a população de maneira geral, você vai ver que eles estão se sentindo reféns. Todo mundo quer uma resposta. Eles estão se sentindo reféns, cara. Porque além do estatuto fazer a proteção da criança contra o criminoso, você vê que o criminoso usa o estatuto a favor dele, exato, usando o menor infrator como um vetor de cometimento do crime. Ele sabe. A tônica que dá lá no CAJ não dá nada. Aí, ó, o que acontece na prática? A gente que é da atividade policial. Você tem 3, 4 caras envolvidos num crime e tem um menor no meio. O que acontece na prática? Ele que assume tudo. Não, quem matou foi ele. Quem roubou foi Mas, ele. Coronel, deixa eu te falar. A gente está terminando agora e eu queria abrir aqui para o senhor mandar um recado aí para a galera que está ouvindo a gente. Tem policiais militares, mas também tem um público aí de pessoas de diversas profissões. O que você queria deixar aí para o Olha aí, vocês ouvintes da BR Brasil, podcast Brasília. Primeiro foi uma grande honra, um grande prazer estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade da gente conversar, falar não apenas de segurança pública, de polícia, mas de vários assuntos que são importantes para a sociedade de Brasília. Então agradeço o espaço já oferecido e dizer o seguinte: nossa sociedade precisa da polícia e precisa dos órgãos de polícia. Imagina o que seria ter um filósofo, um pesquisador muito conhecido para quem estuda direito, que chama Émile Durkheim. Ele diz, ele tem uma teoria que fala da anomia social, né, que é um estado sem lei, onde você pode fazer tudo. Você imagina o que seria olha como nós estamos hoje com polícia funcionando com lei.
O que seria da sociedade do Brasil, da sociedade brasileira, sem as forças de segurança pública? E eu vou deixar aqui para você essa pergunta. A quem interessa você descredibilizar, você ter uma polícia enfraquecida? O que está por trás dessa tentativa de tornar o policial, de tornar as forças de segurança a vilã, quando na verdade a gente tem uma pancada de bandido que diariamente sai de casa para vilipendiar a sua vida, vilipendiar os seus direitos, fazer com que o mal se estabeleça através da ação dele, e você está aí refém. Então, qual o conselho e aquilo que eu falo para a sociedade? Valorize as forças policiais. A única coisa que o policial, o agente socioeducativo, o policial militar, o policial civil, o bombeiro militar, o policial rodoviário federal, o policial federal sabe o que ele quer? Ele quer ser respeitado, ele quer ser reconhecido. Como? Através das ações dele. Não é mais, não é menos. Ele quer ser valorizado, ter um bom salário, né, ter uma dignidade para cumprir sua missão, mas, sobretudo, além dos bens materiais e salário, ele quer ser valorizado. Então, você que está assistindo a gente aí, a gente vê o americano fazendo muito assim, Valtinho. Você vai no lugar, você vê um policial, eu vivenciei isso, um policial que entra num lugar, a população americana vai lá e tem uma frase que é conhecida por todo mundo, que é qual é? Obrigado pelo seu serviço, que é thank you for your service, né? O cara tem desconto ali, eu não estou pedindo isso não. O que eu quero é o seguinte, valorize o profissional de segurança pública. Sabe por quê? Porque ele é ainda, se não for a única, é uma das poucas barreiras que você tem para te defender do mal. Porque quando o mal bater na sua porta, sabe quem é que você vai chamar? Sabe para quem que você vai ligar? É para a polícia. É para a polícia militar. É para a polícia. Gente, é isso aí. Podcast Brasília, idealizado pelo nosso querido Rogério Lacerda. E nós acabamos de conversar aqui, bater um papo com o Coronel Vasconcelos. Valtinho, depois a gente vamos ter que brigadão, vir de novo, hein? Muito vamos sim, eu estou à disposição, estou às ordens. Você que está ouvindo aí a gente, me dá só espaço para eu dizer o seguinte, gosta da gente, gosta do nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, coronel.vasconcelos, tudo por extenso, coronel.vasconcelos, e no Facebook, CL, abreviação de Coronel, espaço Vasconcelos. CL, espaço Vasconcelos, coronel.vasconcelos no Instagram. Grande abraço, obrigado pela oportunidade, obrigado aí, Valtinho. É isso aí, valeu, tamo junto e daqui a pouco tem mais, viu, pessoal? Isso aí, pessoal, um abração.